Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisley Herculano de Geografia, e essa é a nossa aula sobre domínios morfoclimáticos. Uma aula que permite a gente fazer uma grande revisão sobre o espaço natural brasileiro. Mas não se engane que é apenas uma aula de revisão. É um conteúdo que consta nos principais editais de concursos que vão ter, consequentemente, a geografia do Brasil como objeto de estudo, ok? Bom, primeiramente vamos definir o que são domínios morfoclimáticos, né? O professor Aziz Absaber, ele vai dizer que domínio morfoclimático, na verdade, vão ser espaços homogêneos onde nós percebemos a interação entre todos os elementos naturais. Quais são eles? O relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia e os solos. Segundo Absaber, todos esses elementos estão em constante interação. E se você parar para pensar, e realmente está. Ora, quando eu falo morfoclimáticos, eu falo como o clima interfere na forma. E você sabe que o clima é um agente esculpidor do relevo. É o clima que é responsável pela formação, pelo desenvolvimento dos solos. É o clima que faz a vegetação surgir, melhor dizendo, né? Uma vez que a vegetação está condicionada ao clima. E também a hidrografia, ela surge através do clima e ela se propaga no espaço de acordo com as diferenças topográficas, ou seja, de acordo com o relevo. Então, todos esses elementos naturais estão em constante interação. E o professor Aziz Absaber disse que o Brasil é dotado de 6 domínios, 6 espaços homogêneos com as suas próprias características locais. E eu quero deixar para você a ideia que você precisa imprimir esse mapinha que vai aparecer aqui agora. Eu tenho esse mapinha aqui para você visualizar a localização de cada um dos 6 domínios. E entre esses domínios, nós também temos as faixas de transição, que vão ser as áreas que vão intercalar diferentes domínios morfoclimáticos. Você pode fazer um print dessa imagem ou você pode jogar no Google domínios morfoclimáticos do Brasil e você vai ver também esse mapinha maravilhoso e eu te aconselho a botar esse mapinha no seu caderno. Vamos bora lá? Bom, dividirei essa aula em 2 partes para não ficar muito cansativo. 3 domínios agora, 3 domínios na próxima e também as faixas de transição. Começamos aqui com o domínio amazônico. O domínio amazônico vai ser o maior domínio natural do Brasil, o maior domínio morfoclimático do país. E ele vai ocupar em grande parte a região norte do Brasil. Mas também ele pode estar presente na região nordeste, no Maranhão, no centro-oeste, no estado do Mato Grosso, mas não podemos deixar de dizer que o predomínio desse domínio é na região norte do país. Bom, como a questão do relevo é importante, a Lígia Terra vai dizer que o Aziz Absaber classifica o relevo da Amazônia como um relevo composto por terras baixas. Mas não significa que eu tenho apenas planícies no domínio amazônico. As terras baixas estão fazendo referência à planície amazônica, que hoje nós chamamos de planície do Rio Amazonas. Mas também nessa região eu vou ter a presença de planaltos e depressões. Planaltos tanto cristalinos quanto planaltos sedimentares. Para falar para você de planalto cristalino, eu posso dizer que essa região é uma área muito rica em recursos minerais, principalmente de ferro e manganês. Mas também, para falar de bacias sedimentares, eu posso dizer para você que essa área também tem riqueza de petróleo e gás natural. Então, assim, a questão do relevo da Amazônia é bem diversificado, mas o professor Absaber vai dizer que o predomínio é de terras baixas no complexo da Amazônia. Beleza? O clima da região. O clima vai ser o equatorial úmido. Um clima muito quente, um clima muito úmido, com elevadas temperaturas e umidade. A umidade ocorre por causa da presença dos rios da Amazônia, que evaporam constantemente, e também da floresta, que faz o processo de evapotranspiração. Nessa região, todo dia nós vamos ter chuvas. E aí, essas chuvas valem destacar que são as chuvas convectivas, as chuvas de convecção. Beleza, dentro dessa região eu vou ter a presença da minha maravilhosa floresta amazônica, que quando eu englobo todos os seus estados numa ideia de um planejamento em comum para o desenvolvimento, para poder evitar o desmatamento, para políticas de ocupação e sustentabilidade, eu vou chamar toda essa área de Amazônia Legal. Temos aula que fala sobre a Amazônia Legal
aqui no nosso canal. Então procura na aula de Complexo da Amazônia. Na plataforma está riquíssimo, você vai enxergar esse vídeo aí e você vai conseguir entender todas as características da Amazônia legal. Mas falando de floresta amazônica, a gente tem que lembrar que é uma floresta perene, que não perde folhas, latifoliada, que tem folhas largas que facilitam a evapotranspiração, e também hidrófila, visto que tem muita vegetação que está próximo de ambientes alagados. Temos que lembrar que a Amazônia vai ter 3 diferentes estratificações: a mata de igapó, várzea e terra firme. Quer saber mais sobre isso? Vem aqui na plataforma na aula de vegetação e procura a floresta amazônica para você dar uma aprofundada melhor. Olha só, bacia amazônica ou região hidrográfica do Rio Amazonas. Eu tenho aqui nessa área o maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil, mas você tem que lembrar que é um potencial pouco aproveitado. Lá nessa região eu tenho muitos rios que são de planalto, que estão, de certa forma, tendo uma presença importante atualmente de construção de hidrelétricas, muito embora esse potencial ainda é pouco aproveitado se comparado a de outras bacias hidrográficas. E também essa área eu posso usar para o transporte hidroviário. Tem a hidrovia do Madeira, a hidrovia do Amazonas, que transporta tanto pessoas quanto também cargas e é muito eficaz para a região. Para encerrar a Amazônia, nós temos que falar dos seus solos, que são solos rasos e ácidos. Os solos da Amazônia, muita gente pensa que é profundo por causa, claro, né, da nossa quantidade de chuvas da região. Mas a Lígia Terra, na sua bibliografia, diz que os solos da Amazônia são rasos porque eles vão ser apenas a fina camada que a floresta faz cair no nosso solo. Embora os solos da Amazônia sejam latossolos, solos bem desenvolvidos, o que nós consideramos como solo da Amazônia mesmo é essa fina camada de matéria orgânica. Então, os solos da Amazônia, guarda isso, são solos rasos. Olha aqui, sujeitos à lixiviação, eles são constantemente lavados. A água da chuva promove o processo erosivo e, consequentemente, isso acaba removendo os nutrientes. E também vale ressaltar a quantidade de matéria orgânica que nós temos nesse solo da Amazônia, resultado, é claro, da toda a queda de folha, de galho, de fruta que vai se consolidando na nossa superfície desse domínio. Pois bem, continuamos aqui, agora vamos falar sobre o nosso segundo domínio, que vai ser o nosso domínio da Caatinga. O domínio da Caatinga vai estar predominando no nosso sertão nordestino, mas ele também pode aparecer no norte do estado de Minas Gerais. Mas coloquei aqui para você, sertão nordestino vai ser a sub-região que vai estar com a presença do domínio da Caatinga. Lá nessa região, como forma de relevo, eu vou ter a minha depressão sertaneja e do São Francisco. Trata-se de uma estrutura cristalina que foi formada lá no Arqueano, uma estrutura cristalina bem antiga. Aqui, na depressão sertaneja do São Francisco, é onde nós vamos ter o Vale do Rio São Francisco. E falar sobre essa estrutura do Arqueano é nada mais nada menos falar de uma província que foi formado lá no nosso período pré-cambriano. Então, não está se formando, está apenas sofrendo um grande processo de desgaste. A depressão sertaneja é delimitada pelo Planalto da Borborema de um lado e pelo Planalto do Parnaíba de outro. Então lá vai ser uma área bem mais rebaixada em relação ao seu entorno. Continuando aqui, o clima que se destaca é o semiárido, um clima que apresenta chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano. É o clima mais seco do Brasil. E por conta dessa característica climática, eu tenho a formação da minha caatinga como vegetação, também chamada de mata branca. Então, assim, a gente vai ter esse bioma da caatinga se fazendo exatamente pelas características do clima dessa região. Lembra da caatinga, gente? Presença de xerófilas, que são cactáceas, mandacaru, xique-xique são os principais exemplos que são manjados dentro das provas de concursos. E também temos que lembrar que, além das xerófitas, dos cactos, eu tenho arbustos que são caducifólios, seja, que perdem folhas durante um período longo de secas do nosso ano. Por isso que quando perde essas folhas, a vegetação é chamada de mata branca, justamente porque não tem a presença dessa folhagem. Beleza? Olha só, eu tenho aqui solos que são rasos e pedregosos. Rasos porque, como não tenho muita chuva, não deu para eles se desenvolverem plenamente.
e pedregosos, porque ainda estão no processo de decomposição, no processo de intemperismo, para poder formar e se consolidar como solo. Temos que destacar que esses solos são sujeitos a dois processos, a salinização e a desertificação. A salinização é quando há um acúmulo de sais minerais no solo. Isso acaba tirando a própria fertilidade, a própria capacidade de plantio do solo. Essa salinização ocorre porque, como há uma grande evaporação da água, as regiões superficiais, o solo superficial, acaba não sendo sempre lavado, então fica acumulado esses sais minerais sempre no solo. E já a desertificação vai ser um processo de perda da capacidade produtiva do solo, praticamente o esgotamento do solo. Isso pode acontecer pela própria falta de chuvas, mas também pela prática agrícola que é inadequada, que acaba desgastando muito esse solo. E para encerrar o domínio da Caatinga, eu tenho as regiões hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba. São duas regiões muito importantes hidrográficas que são importantes para a região Nordeste. A região do São Francisco e também a região do Parnaíba. E seguindo para a gente encerrar, o domínio das pradarias, que está lá no estado do Rio Grande do Sul. É o menor dos domínios morfoclimáticos do Brasil. O domínio das pradarias, ele vai estar no relevo plano, de planícies mesmo. Só que destacamos a presença de coxilhas, que são pequenas colinas que vão estar aparecendo no meio das planícies. Essa área possui um clima que é o subtropical úmido, que eu tenho 4 estações bem definidas. É o único clima do Brasil cujas 4 estações são bem definidas. A amplitude térmica é elevada. Tudo isso você já viu na aula de climatologia, então isso daqui ajuda para você fazer uma revisão. Olha só que importante, formação herbácea, rasteira, aquelas gramíneas que favorecem qual atividade mesmo? A atividade da pecuária extensiva. Então eu tenho lá na campanha gaúcha o gado solto para a pastagem. Vale destacar também os solos aqui sujeitos a um processo chamado arenização. Vai ser o acúmulo de bancos de areia. Isso ocorre porque pode ter tido uma área desmatada próxima e à medida em que a água da chuva vem trazendo todos esses sedimentos através da erosão, vai depositando esses sedimentos e formando bancos de areia areais no meio do solo, que podem resultar também na desertificação e também do seu esgotamento. Show de bola, meus amigos? Bom, espero que você tenha entendido. Fique com a gente para a parte 2. Tamo junto. Grande abraço. Só que eu vou